Era uma vez um átomo. Era uma vez também um general, com farda e galões. Galões não é galo grande, não. É aquele enfeite, normalmente dourado, que põe, um distintivo, que põe nas fardas aí para dizer que é importante. Pois é, o mundo é cheio de átomos e de generais também. Mas o átomo, o que ele é? Tudo é feito de átomo. É uma coisinha muito pequenininha, pequenininha, que se junta, vira uma molécula, e que essas moléculas se juntam e viram todas as coisas. Tudo é feito de átomo. Pai, mãe, tio, avô, avó, leite, feijão, ar, fogo, tudo, tudo, tudo. Vai botando aí coisas na lista, tudo é feito de átomo. Nós somos feitos de átomos. E quando esses átomos estão juntinhos, vivendo em harmonia, nós temos uma paz. Pois é, se um átomozinho desse é despedaçado, as suas partes atingem todos os outros átomos. Aquela bagunça toda, aquilo que a gente fala tal efeito dominó, pois é uma explosão atômica. Mas vamos voltar para essa história. O átomo dessa história, né, porque são vários, eles estavam muito tristes, mas assim, muito aborrecidos, porque eles estavam sendo colocados dentro de uma bomba. E ficavam ali esperando o dia que essa bomba ia ser lançada e ia destruir tudo. Mas como eu disse, nessa história também tem um general. Um general que adorava encher o sótão de bombas. Várias. Ele ficava todo alegrinho de encher o sótão de bombas. E assim, quando menos esperasse, quando ele tivesse muitas bombas, claro, ele ia fazer uma guerra. Mas com tantas bombas, olhando esse sótão, claro que esse general ficou meio malvado, né? E claro que os átomos ficavam cada vez mais tristes, porque eles já imaginavam a catástrofe que seria isso. Eles iam acabar com tudo, com pai, mãe, vô, criança, pinguim, com todos os países. Ia ser terrível. Não ia sobrar nada, nem as ideias. Ia ser um buraco. Mas os átomos, então, tiveram ideias. Os átomos tiveram ideias e eles fugiram da bomba. Fugiram totalmente, foram lá pro porão devagarzinho, depois conseguiram ficar longe das bombas. Pois é, mas nessa história que tem general e que eu falei que não tinha um só, certa vez chegou lá no sótão o general e os outros generais também, e senhores, e gente de poder, de muito dinheiro, e logo foram tendo aquelas ideias assim, investimos muito em bombas, em tudo isso, não dá para ficar mofando aí no sótão, precisamos logo ter mais dinheiro, ter mais investimento, que tal? Então vamos fazer uma guerra. Pois é, o medo tomou conta da população. Ficaram pensando o que a omissão causou. Deixamos esse general ficar aí fazendo bomba um tempão e agora é tarde demais. Realmente. E as bombas então começaram a ser jogadas dos aviões em todas as cidades. Só que, como eu disse, nesta história, as bombas estavam vazias. E elas caíam e não acontecia nada. Ao contrário, as pessoas ficavam mais felizes porque agora elas tinham vasos para as flores. Tiveram ideias de aproveitar melhor essas bombas. E a vida ficou bem mais bonita, sem bombas, sem guerras. E pai, mãe, avô, criança, pinguim, todos ficaram contentes. Nessa história ainda continua, mas como eu sempre faço adaptação, mas não é justo eu deixar vocês sem o final da história. Esse general virou um porteiro de prédio, porque como eu falei lá no começo, ele gostava do tal galão, né? Do tal galões, os enfeites, os distintivos. Então
ele achou que ia ficar numa bonita farda como porteiro de hotel. E aquelas pessoas todas que eram os refugiados acabaram virando turistas. E eles iam para todos os lados e não é que se deparavam na entrada do hotel com aquele ex-general que fazia uma reverência toda desajeitada e os turistas diziam que vergonha. E o general ficava em silêncio, porque ele já não tinha importância nenhuma. Eu adoraria que essa história fosse real, como todas as outras, não é? Pois bem, é uma adaptação de Andréa ao livro A Bomba e o General, de Humberto Eco e Eugênio Carmi, da editora Ática. É um livro muito antigo que eu tenho, a tradução é Liliana Iacoca e é uma delícia porque a ilustração é feita de guache, de pedacinhos de rendas, de papel rasgado, papel envelhecido. E o general é um recorte de um monte de coisa, tem até aquelas tiras que fazem os galões mesmo, e desenhos de época, sabe? Lá antigo das outras guerras. Eu não vou dizer folha a folha. O átomo é representado por um recorte de um monte de coisa e com pinceladas também. Um recorte de um monte de coisas de papéis, de revista. Tem lá um miolinho. Aí depois tem pinceladas de... Eu tô falando guache, mas é aquele outro material bem... que mistura na água, que faz um negócio bem legal. Aquarela, acho que é isso. Então, de um lado tem uma bomba simbólica, sim, aquela que a gente está acostumado a ver nos desenhos animados, que parece um chapéu pontudo. Pois é, lá dentro só tem a aquarela cinza. Do outro lado tem lá os pedacinhos de átomos, e eles fizeram um pedacinho de átomo como se fosse um pedacinho de renda. É uma florzinha, é tão fofo. Aí vai contando a história e tal. Quando os átomos estão dentro da bomba, você vê aquele cinza do aquarela, mas com cada um tem a florzinha de renda e as pétalazinhas no miolinho vermelhinha. Representa bem o átomo, a molécula, enfim. E quando se fala das destruições, que seria uma catástrofe, que ia morrer criança, isso e aquilo, e tem um pedaço que eu não contei, que está escrito aqui, que fala que iam destruir as casinhas brancas com telhados vermelhos e árvores verdes em volta. Aí tem um recorte bonito de um papel dobradinho formando um telhado na outra página, né? E a aquarela assim espalhada num papel recortado com pontinhos coloridos. E então, se acontecesse a tal guerra, ia virar um enorme buraco. A página inteira está um buraco sem nada. Em volta uma página cinza, em volta um espaço cinza. E aí então, como os átomos ficaram tristinhos, aí tem assim a parte de cima, aquelas bombas todas aquarelas, só que as florzinhas de renda descendo para um espacinho no papel, criando uma nova renda. Que ali elas estavam isoladas, e aí elas começam a se juntar, causando uma harmonia de novo, um pedaço de renda com a corzinha vermelha. E aí lá, quando aparece aqueles senhores, aparece que nem filme antigo, o jornal antigo, aqueles senhores de chapéu, de bigode e tudo mais, e nosso general, que é um pedaço de folha rasgada, com aquelas faixas, né, que eu falei que são os galões. E aí foi declarada a guerra. E aí explode tudo, só que vai caindo pedacinhos de renda que não tem nada dentro. E aquilo que era para ser destruído não foi. E então, as bombas mostram uma outra página como se fosse um mapa da cidade, não é? Os lugares que iam ser bombardeados, os espacinhos. Mas felizmente não acontece nada. Só tem cores no ar, só tem aqueles pedaços de bomba aberto, virando vasos de flores. Aí na outra página tem de novo aquele recorte de uma senhora, uma fisionomia antiga e um pedaço de renda compondo seu vestido. O buraco ficou, mas a renda ainda está lá.
E aí aparece a outra página, uma estrutura de um hotel desenhado e o nosso general, quase que minúsculo, os galões quase que enfiados dentro de um recorte de papel de uma outra cor. O silêncio diz muita coisa? Sempre diz. Esse nosso general ficou corado e em silêncio, porque agora ele já não tinha importância nenhuma. Como eu disse, eu adoraria que essa história fosse verdadeira, mas ela pode ser verdade para cada um de nós, que não vamos mais ficar na omissão, vamos fazer alguma coisa. Ainda que comecemos pelos pinguins. Um ótimo domingo, um ótimo carnaval, não se preocupem, eu estou bem. Só não vou contar a história todo domingo, porque enche o saco de vocês. Ah, me disseram isso, que eu não posso falar.